aí, gente, tudo bem? Professor Erlandson aqui falando. Vamos a mais um simulado? Antes, peço que você se inscreva, peço que você compartilhe, deixe os seus comentários, deixe o seu like. Isso vai nos ajudar bastante. Vamos ao que interessa, então? São órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A. CONTRAN, CETRAN, DETRAN e SENATRAN. B. CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. C. DETRAN, DENIT, DE, PRF, JARI e SENATRAN. E D e última, todas as afirmativas estão corretas. Analisem, prestem bastante atenção como está sendo feita a pergunta. Analisem bem a pergunta, ó. São órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Não está falando de um, está falando de vários. E a resposta correta qual é? A D, todas as afirmativas. Então, todos fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Segunda questão. Conjunto de órgãos da União, estados, Distrito Federal e municípios que regulam as atividades de trânsito. A. Conselho Nacional de Trânsito. B. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. C. Sistema de Legislação de Trânsito. E D, e última, Sistema Nacional de Trânsito. Observe a pergunta. A pergunta fala sobre conjunto ou conjuntos. São vários, não é um. Analisem. E a resposta correta qual é? D, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos analisar uma por uma. Conselho Nacional de Trânsito, gente, é e faz parte desse conjunto, certo? Então, o Conselho Nacional estaria fora, porque ele já estaria incluído no Sistema Nacional de Trânsito. Conselho do Distrito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, também faz parte do conjunto. Sistema de Legislação de Trânsito, não existe. Ok? E Sistema Nacional de Trânsito é a resposta correta. Questão número 3. Órgão do Sistema Nacional de Trânsito que organiza e mantém o RENACH. Vamos lá. RENACH. Vamos lembrar quem é RENACH. Registro Nacional de Condutores Habilitados. Então, quem é dos órgãos aqui citados que tem autonomia de atualizar, de organizar o RENACH? A. SENATRAN. B. DENIT. C. DETRAN. E D. CONTRANDIF. Analisem. Prestem bastante atenção na pergunta. E a resposta correta, quem é? É a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. O antigo DENATRAN. CETRAN e CONTRANDIF possuem competências normativas no Estado e no Distrito Federal. Cuidado com esta palavra, ou melhor, este palavrão. Respectivamente. A afirmativa está errada. B, CETRAN é órgão executivo. C, a afirmativa está correta ou nenhuma das respostas? Analisem. Observem. E a resposta correta é a C. A afirmativa está correta. Vamos voltar aqui, ó. A afirmativa está errada. CONTRAN e CETRAN possuem competências normativas? Sim. Então está fora. CETRAN é órgão executivo? Não. Na aula, se não me falha a memória, número 3, que está lá no canal, ou melhor, aqui no canal, dá uma olhada lá depois, no Sistema Nacional de Trânsito, nós falamos e
demos essa dica, que todo órgão normativo começa com a letra C. Então, lembrem-se, C de casa, normativo, ok? Então, aqui ela já estaria eliminada se você tivesse observado ou observou o executivo. A afirmativa está correta, ok. E não existe resposta, ela tem que ser anulada porque existe resposta correta, que é a C. Quarta questão, ou melhor, quinta questão. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, expedir o CRV e o CRLV cabe a Senatran, B, DENIT, C, DETRAN e D, CONTRANDIF. Analisem, prestem bastante atenção. E a resposta correta é a C. Vou dar uma dica para vocês. Quando na pergunta estiver relacionado a veículos, ok? A veículos ou segurança veicular ou algo que envolva veículos, sempre vai ter o DETRAN envolvido. Por quê? Porque vai precisar de vistoria, vai precisar de alguma verificação junto ao órgão expeditor, que é o DETRAN. Realizar, fiscalizar e controlar o processo, sexta, né? Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir, cassar, licença de aprendizagem, a permissão para dirigir, a PPD e CNH, mediante delegação do órgão federal competente, cabe ao A, Senatran, B, Demutran, C, DETRAN, AD, CONTRANDIF. Analisem, prestem bastante atenção na pergunta, a pergunta é gigante. Analisem bem a pergunta. E a resposta correta é a C, é o DETRAN. Vamos voltar. Quando fala mediante delegação, eu estou me referindo a quem? Ao Senatran. O Senatran, por sua vez, ele vai fazer isso, ó. Delegar a quem? Ao DETRAN. Lá na aula de Sistema Nacional de Trânsito, a aula número 3, a gente fala exatamente e explica exatamente isto. Dá uma conferida lá no vídeo, tá? Na aula número 3, Sistema Nacional de Trânsito, que aí você vai captar melhor essas informações, tá? Se você não deu uma olhadinha lá, dá uma olhadinha, aproveita, curte, compartilha. Se quiser comentar, comenta, que isso vai nos ajudar bastante. Sétima, os departamentos estaduais de estradas e rodagens são órgãos: A, normativos do Sistema Nacional de Trânsito; B, executivos do Sistema Nacional de Trânsito; C, com jurisdição em todo o território nacional; e D, normativo do Conselho Nacional de Trânsito. Analisem, prestem bastante atenção. E a resposta correta é a B. Vamos voltar um pouco. Vamos lá. Outra dica para vocês. Quando estiver a palavra departamentos, você já vai eliminar todos que tenham a palavra normativo. Por quê? Porque os órgãos normativos começam com a letra C. Isso, é isso aí. Então, vamos analisar as outras duas respostas, a B e a C. Executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Se é departamento, tem a ver.
Mas com jurisdição em todo o território nacional? Não. Por quê? Olha aqui a chave. São órgãos o quê? Estaduais. Se são órgãos estaduais, tem jurisdição somente no seu estado. Então, a ser também está o quê? Ó, cortada exatamente por isto. Eles não têm autonomia em todo o território nacional. Então, a ser eliminada. Resposta correta, a B. Questão número 8. Quando um recurso for indeferido pela Jari, o condutor poderá recorrer ao A. Detran, B. Cetran, C. Contran e D. Senatran. Analisem, prestem bastante atenção. Só lembrando que Jari é a primeira via de recurso, certo? Vai lá na aula do Sistema Nacional de Trânsito que a gente explica bem direitinho com relação a Jari, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. E a resposta correta é a B, CETRAN. CETRAN é o único órgão que tem competência de desfazer as ordens emanadas da Jari. A Jari indeferiu, negou. Você pega a sua sacolinha e vai embora? Não. Você tem a segunda via de recursos, que é o CETRAN. Ok? Questão número 9. É da competência dos órgãos executivos rodoviários. Cuidado. Cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Exceto A. Exercer a fiscalização e policiamento de trânsito nas vias sob sua jurisdição. B. Fazer estatísticas de trânsito. C. Regular o uso da estrada sob sua jurisdição. E D. Organizar e manter atualizado o RENACH. Analisem, prestem bastante atenção, observe a pergunta, leia com atenção a pergunta e observe também com muita atenção as respostas. E a resposta correta é a D. Organizar e manter atualizado o RENACH. Por quê? Exceto significa dizer que tanto a B e a C não é de competência de quem tem a autonomia para atualizar o RENACH. Porque é um órgão, não são órgãos que têm essa competência. E quem é esse órgão? Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Somente ele tem autonomia de atualizar o RENACH, ok? 10. Que órgão pode autorizar a regravação de chassis do veículo? A. Senatran. B. Contran. C. Demutran. E D. Detran. Se vocês se ligaram na dica que eu dei lá atrás, já mataram a charada e já sabem a resposta. E a resposta correta é a Detran. Muito bem. Se você foi pela dica que eu dei, matou a charada. Tudo que envolva veículo, ó lá, autorização de regravação de quem, ó? Do veículo, do chassis do veículo. Então, tem envolvido o Detran. 11. Quais são os órgãos normativos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito? Normativos.
Presta atenção na dica que eu dei lá atrás. A, Detran e Senatran. B, Contran, Cetran e Detran. C, Contran, Cetran e Contrandif. E D, Jari, PRF e Demutran. Analisem. E a resposta correta é a C. C de casa. Lembram? Contran, Cetran e Contrandif. Normativo tem a ver com C. Contran e Cetran são órgãos A, normativos e consultivos. B, normativos e fiscalizadores. C, executivo e fiscalizador. Ou nenhuma das respostas? Analisem. E a resposta correta é A, consultivos. Sistema Nacional de Trânsito, falamos isso também. Vai lá e confere na aula do Sistema Nacional de Trânsito. Por que consultivos? Porque os demais órgãos fazem consultas o CONTRAN, no âmbito nacional, e ao CETRAN e o CONTRANDIF, lá no Distrito Federal. CETRAN nos estados e CONTRANDIF no Distrito Federal. Qual órgão normatiza o processo de habilitação? A, CETRAN. B, DETRAN. C, SENATRAN. E CONTRAN é a número D. A número não, a D. Analisem. E a resposta correta é a D, CONTRAN. Observem, gente, que aqui tem a palavra normatizar. Ok? Normatizar. E o processo de habilitação, ele é válido em todo o território nacional. Então, não pode ser Estado. Tem que ser um órgão de competência nacional. E quem é este órgão? O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. As regravações das características do veículo só poderá ser executada após autorização de quem? Do CETRAN. Autorização da Autoridade Executiva de Trânsito, autorização da Polícia Militar ou autorização do CONTRAN. A, CETRAN. B, Autoridade Executiva de Trânsito. C, Polícia Militar. E D, CONTRAN. Analisem. E a resposta correta é Autoridade Executiva de Trânsito. Quem é essa autoridade? Muito bem, se você falou, ou pensou, ou escreveu DETRAN. Questão número 15. Aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRANS, órgãos normativos, compete, entre outras atribuições, de A, estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento. B, organizar e manter o RENAVAN. C, cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito. D, coordenar a administração de arrecadação de multas ocorridas em uma unidade da federação. Analisem a questão, leiam com bastante atenção as respostas. E a resposta correta é A, estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento. Vamos passo a passo. Se você está gostando, deixa seu like. CCC. Curta, compartilhe e comente. Deixa aí seu like, que isso nos ajuda bastante, tá? Se você achar por bem recomendar a uma outra pessoa, faça isso. Lhe agradeço. Então, vamos lá. Estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento. Essa foi a resposta. Por quê? Porque cumprir
e fazer cumprir, a pergunta diz o seguinte, ó, compete entre outras atribuições. Não é o que ele já faz, é o que ele também pode fazer. Ok? Questão 16. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. B. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. C. Opinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. E D. Construir novas vias. Analisem, leiam com bastante atenção. E a resposta correta é a A. Vistoriar, registrar e implantar. 17. Os veículos de representação pessoal do presidente da República e vice-presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores A. Verde e amarela da bandeira do Brasil. B. Fundo cinza e dígitos pretos. C. Fundo amarelo e dígitos pretos. D. Fundo preto e dígitos brancos. E aí, gente? Analisem. Vamos lá, tirar a dúvida. É B, gente, fundo cinza e dígitos pretos. Por que, Erlandson? Porque tem uma palavrinha mágica aqui, ó. Pessoal. Se é pessoal, significa dizer que não é de representação do cargo, e sim da pessoa. Pegaram a dica? 18. O condutor habilitado com a categoria C poderá dirigir A. Ônibus e transporte de carga. B. Veículos de transporte de passageiros com mais de 8 lugares. C. Veículo de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilogramas e veículos de passeio. D. Veículo de até 3.500 quilos ou quilogramas e moto. Analisem. E a resposta correta é a C. Veículo de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilogramas e veículo de passeio. Vamos analisar. Ônibus é categoria D, então não tem nada a ver com categoria C. Veículo de transporte de passageiros, se ônibus é categoria D, transporte de passageiro também. Então está fora as duas. Veículo de até 3.500 quilogramas é com a categoria B de bola. E motocicleta, categoria A. Fora. Está dando para vocês entenderem como é que eu quero que vocês analisem as respostas? Simples. Questão 19. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria D poderá dirigir. Cuidado, tá? Não é mais C. Agora é categoria D. Veículo motorizado A. Veículo motorizado de peso máximo superior a 3.500 quilogramas. Cuidado, ó. Apenas. B. Veículo motorizado para transporte de cargas perigosas. C. Veículo motorizado para transporte de passageiros, que tenha até 8 lugares, sem contar com o condutor. E D. Veículo motorizado para transporte de passageiros, que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Analisem com muita atenção.
E a resposta correta é a D. Vamos lá. Questão número 20. Assinale a resposta errada. O condutor deverá portar, além dos documentos do veículo, algum dos seguintes documentos obrigatórios. A. Permissão para dirigir. B. Autorização para conduzir ciclomotor ou ciclomotores. C. Categoria C. Carteira Nacional de Habilitação. E D. Certificado para dirigir. Analisem com muita atenção. A resposta correta qual é? Muito bem, certificado para dirigir. Não existe. Vamos lá, permissão para dirigir. Existe, Erlandson? Sim, é a chamada PPD, permissão para dirigir, que é o tempo probatório que você primeiro, você candidato à primeira habilitação, tem assim que você conclui o seu processo. E aí, gente, gostou? Valeu a pena? Então eu vou pedir mais uma vez que você curta, compartilhe, comente, deixa seu like, deixa seu joinha, isso vai nos ajudar bastante. Até a próxima!